Então, bom dia a todos, né? Também obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui de um tema que passa pela minha carreira, né? Desde a graduação, quando eu fiz TCC em reconhecimento de fala, usando modelos de Markov na IA, um negócio bem maluco, mas que foi se somando, né, no mestrado, no doutorado. A gente vem trabalhando essa coisa da inteligência artificial, né, e em especial dos fundamentos da inteligência artificial, toda essa trajetória. Eu tive também a oportunidade de estar conhecendo o serviço de saúde na Comunidade de Madrid, né, também usando prontuário eletrônico, usando vários desses elementos fundacionais, né, para estruturar a informação, para potencializar o uso da inteligência artificial. Então, é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês, né. Neste momento, eu estou como coordenador, né, da área que cuida da estratégia SUS-APS, do prontuário, né. Tive também uma passadinha ali, né, coordenando como arquiteto da RNDS também algumas coisas ali no Ministério. Então, muito feliz, né, então trazer aqui um pouquinho dessa discussão, de algumas sínteses, né. Já teve contatos muito próximos, né, professora Dorico, enquanto o professor estava tocando ali a secretaria da CGETS como secretário do DataSUS, né? A gente teve bastante história aí construindo vários desses pontos que hoje a gente pode consumir, né? Aqui no SUS. Muito obrigada, professor Dorico Gaete. Só contextualizando para vocês que a Digital Care é uma spin-off do IBMP, né, que é o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, ligado à Fiocruz. Então, a gente trabalha com saúde digital. A gente tem duas plataformas que já estão, uma está no Ministério da Saúde, que é o Jordana, e outra plataforma que é a plataforma Zelo, que cuida o Jordana é da linha do cuidado do câncer do colo do útero, e a plataforma Zelo é para a gestão do cuidado da pessoa idosa. Então, eu agora passo a palavra para o Rodrigo Gaete para começar a apresentação dele. Muito obrigada. Tô vendo vários rostinhos familiares aí. Um abraço aí. Kia tá por aí também. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Que é nosso aluno de doutorado, viu, Rodrigo? Ele me falou. Essa digital aqui. Então tá, a gente fez aqui um resumo um pouquinho, né, desse tema. Inteligência artificial, né, tem muitos que ainda estão começando, tendo contato agora mais inicial com esse termo, inteligência artificial, mas ele é uma área muito consolidada, né, na ciência da computação, especialmente como que a gente vai tratando isso, né, e talvez no tema da saúde digital, a inteligência artificial também, ele acabou provocando muito do que a gente tem hoje, dos avanços da própria inteligência artificial enquanto campo, né? A saúde sempre provoca muito a computação por conta da complexidade da saúde, né? E aqui é bom a gente destacar que a inteligência artificial, apesar de a gente ter um hype no momento, né, em relação a esses modelos que são os modelos LLM, né, usados no GPT, usados aí no Gemini, em outros tantos, né, ele na saúde, ele se consolida há muito mais tempo, mas na área de sistemas especialistas, né, porque a saúde ela precisa, às vezes, de resultados mais robustos, né, e que tenham, né, um direcionamento sem muitas alucinações, né, sem alguns potenciais conclusões equivocadas, né. Então, aqui só dando um pouco de destaque, né, que a inteligência artificial ela é mais ampla, né, e ela toca vários elementos que a gente precisa ter muito claro para também, né, o famoso não usar o martelo para martelar um parafuso, né? A gente tem que cada ferramenta ela tem que ser usada no seu contexto de forma adequada.
E também, né, é um bom destaque que é se fazer, não existe inteligência artificial sem dados de qualidade. Então, também é um belo desafio aí que a gente enfrenta no campo da saúde para garantir que esses sistemas eles estejam bem estruturados e para que a gente continue seguindo, né, nesses avanços necessários para apoiar a saúde, mas sempre com uma centralidade importante, né, dessa coisa da tomada de decisão. Aí o professor Odorico vai aprofundar mais nessas questões, mas aqui só pontuando um pouco, né, como que esse contraste metodológico ele funciona na tomada de decisão. Né? Então, aqui, machine learning, deep learning, né, como é que eles são utilizados com base em dados, né, reconhecimento de padrões, eles usam modelos matemáticos para estruturar isso, né, e treinamento bastante robusto, com várias metodologias para garantir o máximo de acurácia, né, usa aqui redes neurais, né, os LLMs, e na atenção primária que eles têm um papel muito na perspectiva de previsão de demandas, né, de sistemas mais que dão dicas, dão insights, né, sumarização de prontuário, então essa coisa de organizar conteúdo, destacar algumas informações importantes, né, ou um desejo antigo, né, dos profissionais de saúde, como reconhecimento de voz, né, como que a gente consegue capturar de forma mais ágil, mais rápido, essas informações para que elas possam ser registradas, mas em geral sempre com um processo de validação. Né? E os sistemas especialistas, né, o que a gente chama de IA simbólica também, né, como que a gente faz para estruturar, né, baseado em regras lógicas explícitas, essa dinâmica, né, de captura de conhecimento técnico de profissionais, para que a gente vá estruturando, né, essas ferramentas como as de suporte à decisão clínica, e aí especialmente focando nesse ponto que eu comentei, que é a precisão determinística, né, ou seja, a gente tem que orientar os profissionais, isso tem que ser baseado em regras mais consolidadas. A gente tem uma bela oportunidade no Brasil, já, então a gente já considera o Brasil dentro de um novo cenário na atenção primária. Estamos falando aqui, né, dessa perspectiva de um grau de implantação de prontuário eletrônico, os municípios chegando a 98%, né, que usam prontuário eletrônico. Obviamente que esse uso ele está contextualizado em diferentes, né, patamares, né? Então a gente tem ali um 88% que a gente já pode considerar como implantado, né, quase 7% parcial, 3% ali numa fase mais inicial e 2,3%, né, que a gente ainda considera não implantado, né, pelas dificuldades que se apresentam. Mas, quando a gente compara o Brasil, né, neste patamar com outros países, a gente visualiza as mesmas demandas, dificuldades dos outros países, como Canadá, como Japão, como Espanha, né, tem consolidado o uso de prontuário e com sempre um percentual ainda dessa última milha a ser alcançado. Então, a gente está, de fato, num patamar bastante robusto, né, querendo fazer esses últimos 10% para consolidar todo esse processo, mas a gente já vira uma chave importante, que é como é que a gente registra as informações no campo na atuação, né, dos profissionais na atenção primária, e como que, obviamente, a gente vai usar essas informações depois para gerar, né, para que as ferramentas elas tenham uma acurácia muito maior. Aqui trazendo um pouquinho dessa visão geral do ecossistema da PS, a PS ela já está também bastante robusta, a gente tem que lembrar da Rede Nacional de Dados em Saúde, já como uma grande plataforma que unifica os sistemas, né? E a gente também tem o próprio prontuário eletrônico que vem avançando nessa perspectiva de estruturação do processo de trabalho na atenção primária, mas também num contexto ampliado. Então, a gente vem experimentando, né, de forma bastante intensa, né, o uso do prontuário eletrônico também no centro de especialidade odontológica, no CAPS, nas policlínicas, né, a gente está falando aí de uso do prontuário do SUS eletrônico na atenção primária para
algo em torno de 4.300 municípios, e na atenção especializada a gente já superou 1.500 municípios usando, né, então, essa estrutura, né, desenvolvida pelo Ministério da Saúde para o prontuário eletrônico. E tudo isso integrado à Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, a gente está falando de um prontuário que já se comunica, né, que já faz assinatura digital, que já permite, por exemplo, os profissionais recuperarem informação do SUS Digital Profissional, né, que é a interface do profissional para consumir informações da Rede Nacional de Dados em Saúde, né, isso tudo já é disponível, né. E aí, claro, com vários desafios ainda no processo de consolidação disso, né. Então, existe, a gente ainda tem avanços bastante importantes, né, na implementação disso no território. Como é que a gente implanta isso e garante que os municípios, as unidades, os profissionais, eles estejam usando isso da melhor forma. Aqui um pouco da anatomia, né, desse processo de transformação digital, né, o que a gente vem trabalhando em termos de dimensões dentro do Ministério da Atenção Primária. Então, uma primeira dimensão mais operacional, né, como é que a gente estrutura o sistema SUS, né, o prontuário, né, as diferentes vertentes do processo de coleta de dados, né, tanto por aplicativos como pelo próprio prontuário, ou eventualmente em registros que precisam ser ainda no processo de transição feitos em papel, né, e integrado, obviamente, com a RNDS, né, os processos mais avançados, né, de videochamada, prescrições eletrônicas, né, a dinâmica de registro de exames e tantos outros, tendo como usuário principal os profissionais de saúde, né, o médico, o enfermeiro, o agente comunitário de saúde. Né. Uma segunda dimensão que toca aí todo o processo de gestão da atenção primária, baseado no SIAPS, né, o Sistema de Informação para a Atenção Primária, que é um cérebro, né, ou seja, a partir dessas informações estruturadas, né, no prontuário eletrônico, como é que a gente toma decisões, como é que a gente organiza isso para gerar os indicadores. Então, tem um sistema, né, de gestão responsável por isso, e uma terceira dimensão, que é a dimensão da interoperabilidade, né, de uma atenção primária que ela não funciona sozinha, ela precisa estar integrada aos serviços de saúde, de uma forma geral, à rede de atenção à saúde, né, e aí isso se dá tanto pela RNDS como por APIs que a gente vem desenvolvendo para garantir essas conexões diretas com os ecossistemas locais, né, estruturados nos municípios, né, que a gente coloca aqui, pontua como cidades inteligentes, né, são municípios já bastante robustos, né, como a gente viu na primeira aula, né, com o nosso amigo Gustavo, quanto que Recife tem avançado, por exemplo, nessa perspectiva, e quanto que o uso do ESUS ele tem que estar atento a essas dimensões também, né, de troca de informações com soluções que o próprio município ele já tem condições de desenvolver. Aqui, então, trazendo essa dinâmica, né, de um potencial fim, né, do retrabalho, dessa lógica de sistemas isolados, né, então, também numa perspectiva de revisão da forma de fazer cuidado, né, então, saindo dessa lógica de contagem de procedimentos, para ir numa lógica de cuidado, né, centrado nas pessoas, conectados em rede, né, trazendo uma dinâmica, né, de qualificação e uso das informações de uma forma bastante robusta, gestão do cuidado, né, Bom, esse aqui é um tema que no Brasil é bastante maduro, né, a perspectiva de identificação única do cidadão. A gente vem, está num processo bastante consolidado agora, tornando o CPF já como um identificador único no Brasil, mas que está se tornando, obviamente, referência para o mundo, né, de solução, identificação das pessoas. Como é que isso é fundamental também para garantir que todo o resto funcione. Então, a NDS, sem um identificador, ela não funciona. Né? Ela é baseada dentro dessa perspectiva de cuidado longitudinal, de transição de cuidado entre serviços. Aqui,
pontuando algumas coisas, fazendo destaques à funcionalidade que a gente vem atuando no prontuário eletrônico do SUS APS, né? Não são só essas funcionalidades, eu destaquei algumas aqui que têm um potencial também, né, de uso da inteligência artificial. Então, tem uma funcionalidade muito importante, né, de síntese do acompanhamento de gestantes e puérperas, que a gente vem estruturando no prontuário. Isso faz parte, inclusive, do modelo que a gente usa no prontuário, que é o registro clínico orientado ao problema. Então, tem um dos componentes, é esse componente de acompanhamento, de longitudinalidade, organizada para que o profissional consiga recuperar da melhor forma possível essa história, né, do cuidado. E aqui, focando na gestante, na puérpera, né? Então, essa é uma funcionalidade que a gente está também sempre atento e atualizando, né? Não é só para gestantes e puérperas esse tema, né, mas aqui eu destaco porque isso tem vias de ser disponibilizado agora no território. Gestão de saúde populacional, né, também um tema de como que a organização da informação, a gestão disso, né, ela precisa ser articulada com uma dinâmica de cuidado da atenção primária no território. Então, é uma equipe que cuida aí de 3.000, 4.000 pessoas e precisa de ferramentas muito modernas para que consiga destacar dentro desse território quem são as pessoas que precisam de um cuidado mais rápido, né, e de uma certa priorização. Para além disso, também, né, o sistema de suporte à decisão clínica, né, como é que a gente vem atuando, tanto na estratificação de risco, como na organização, né, do uso do prontuário com suporte à decisão clínica. Então, depois eu vou mostrar um pouco como que isso está funcionando no prontuário eletrônico, mas aqui mencionar que abrimos essa porta, né, dentro do prontuário eletrônico, e isso tem trazido bons resultados para a redução do tempo de cuidado e outras coisas, né? Certificação de risco também, né, vinculada à gestão de saúde populacional, é extremamente importante, né, aqui tocando o tema, né, de uma forma mais ampla da vulnerabilidade familiar, prontuário familiar, acabamos de disponibilizar esse módulo, né, outras ferramentas como o IMChat, né, prescrição com pictogramas também, atendendo às demandas de uma população, né, com um letramento mais baixo, né, integração, né, e aí tantas questões aqui desses pontos de integração que são extremamente importantes, mas aqui destacando, né, principalmente as novidades, né, que é a integração com a SUS regulação e a integração com a SUS Sinam, que são temas caros aí dentro da atenção primária nessa perspectiva do retrabalho, né? Então, como é que a gente faz para usar esses dados que já estão estruturados no prontuário, agora de uma forma mais célere, integrando soluções dentro do Ministério e para benefício especial dos profissionais, né? Aqui eu também estou destacando algumas funcionalidades que a gente vem discutindo, então a gente vem discutindo, né, os temas da priorização da pauta, né, para os próximos anos. Então, suporte à decisão clínica, como eu já mencionei, né, tem risco cardiovascular, como é que a gente faz para recuperar de forma mais eficiente esse histórico, né, do profissional, segurança na prescrição, né, geração de alertas, as perspectivas, né, de para além de estruturar esse acompanhamento, como é que eu defino o risco, como é que eu gero alertas para que os profissionais eles possam usar toda a informação que hoje já é possível registrar no prontuário de uma forma mais robusta, né? Então, aqui, atuando meio que como um copiloto clínico, né, para que o prontuário ele devolva informações, né, de forma mais rápida, mais estruturada, para que os profissionais eles possam se beneficiar, né, de todo esse trabalho que dá em registrar os dados do prontuário, né. Gestão preditiva, né, como é que a gente faz, hoje a gente já tem projetos, né, tocando esses temas, né, o absenteísmo, a parte de organização de agenda, né, de como é que a gente faz também uma proposição, né, da programação da agenda, né, como é que eu faço hoje para atuar, né, no controle de estoque, fazer algumas previsões já a partir da implementação de ontologias, como a que foi liberada, né, recentemente, a Ontologia Brasileira de Medicamentos, né, no Ministério da Saúde, como é que a gente faz também para organizar e disponibilizar
notificações, né, e aí essas notificações, elas apoiadas tanto na captura de informações, usando linguagem natural, mas sempre atento aí a não poluir, né, a ferramenta do profissional de trabalho para que ele não perca também a atenção ao cuidado. Outras questões que são muito caras, né, na atenção primária, essa vigilância ativa, tá olhando para o território, como é que a gente faz isso hoje, vinculado aos mapas, né, trazendo também outra perspectiva aqui, né, da cobertura vacinal, de como é que a gente também precisa enriquecer muito os modelos hoje usados no registro imunobiológico aplicado, né, a RENDES tem um papel fundamental nisso também, em termos de estruturação desse modelo, e aí como é que a gente, a partir dessas estruturações, como é que a gente também vai ganhando maturidade na lógica de regras, né, para que a gente consiga identificar, né, por exemplo, imunobiológicos equivalentes em termos de proteção da população. Né. Aqui, né, também são temas que a gente vem discutindo, né, como é que a gente faz essa coisa das anotações, né, tentando usar mais linguagem natural, como é que a gente faz para processar isso, né, e trazer isso para o prontuário. Isso aqui tem sido explorado também ali no campo das notificações, né, como é que a gente identifica códigos que precisariam ser estruturados, né, para que a gente faça, né, um uso mais eficiente desses registros, né, e consiga identificar gatilhos para eventuais alertas ou notificações importantes, né. É a mesma coisa aqui nos históricos, né? A gente tem ainda um conjunto de informações não estruturadas, combinadas com as informações estruturadas, como é que a gente sumariza tudo isso daí e possibilita que o profissional consuma essas informações de forma mais organizada. Estamos, então, em busca deste destino na atenção primária. Então, quanto uma atenção primária mais preditiva, né? Então, proativa, antecipar crises, identificar situações de risco, né, mais preventiva também, apoiar a decisão, fazer rastreio de riscos, né, complicações clínicas, e mais personalizada. Né, ou seja, a gente também, dentro dessa lógica da dinâmica, inclusive de um território, né, que ela não é uniforme, a gente está falando de um país de dimensões continentais, como é que a gente permite, né, desenvolver as funcionalidades do prontuário, né, e os diferentes recursos que a gente usa para fazer cuidado da população de uma forma mais personalizada, né, sem que isso seja tão, que esteja cada vez mais adequado ao contexto do território. E aí, obviamente, empoderando os profissionais de saúde, né? Não substituindo os profissionais de saúde, como a gente, inclusive, vem escutando, né, em alguns contextos, do hospitais inteligentes, hospitais sem profissionais de saúde, e muito pelo contrário, né? Os hospitais, eles continuam tendo muitos profissionais de saúde, mas mais empoderados, né, e mais atentos com as necessidades de decisões que precisam ser tomadas. Bom, é isso, né? Esse é um primeiro pedaço aqui da nossa conversa. Como orientação do uso também, faz parte dessa coisa das IAs, né? É bom sempre declarar o que você usou dentro do processo de construção, aí organização das informações. Então, aqui estou declarando, né, o que foi utilizado, para a gente também ter isso como referência de que o uso de inteligência artificial, ela também tem que ser anunciado, e ela tem que estar sempre muito clara para os usuários. Obrigada, Rodrigo. A gente está aberto para perguntas, a Roseli já está aí com a mãozinha levantada. Eu também já queria colocar aí nas perguntas também, Luiz, o Kia também abriu aí a mão. Eu queria te perguntar, quando tu falas sobre que 97% dos municípios já tem prontuário eletrônico, vocês estão considerando nesse número também quem tem sistema próprio? Como é que vocês fazem esse cálculo nos municípios que usam sistema próprio, né? Já que o ESUS APS não é unânime, né? Tem alguns municípios que usam coisa. Uma outra pergunta também é sobre a questão do CPF.
a gente sabe que tem pessoas que ainda não têm CPF, né? Uma demanda mais antiga. E como é que vocês estão tratando essas pessoas que ainda não têm CPF? Tá certo? Pelo menos dentro do sistema, né? A nível de sistema. Porque as pessoas são atendidas, elas não têm CPF, como é que fica isso a nível de sistema? Aí eu acho que a gente... Você quer responder logo depois todas as perguntas, ou como é que Você você que prefere? manda. Eu acho Então, que vai vamos ficar esperar mais. aí a Roseli, vamos esperar a Roseli, o que ia Ah, fazer as perguntas tô dele, anotando aqui. porque pode ser que tenha alguma coisa semelhante, né? Aí você já pergunta. Roseli? Tá, obrigada. Oi, Rodrigo, Odorico, bom dia para todos. Vou ser bem objetiva. A tecnologia, toda vez que eu tenho um processo de automação, incorporação tecnológica em tecnologia da informação, obriga a mudança ou a revisão de processos, em geral, fazer uma regra geral. Ou seja, isso implica também, num nível mais macro, em pensar modelos. Que modelos que eu estou falando? Da atividade, do negócio, da atividade em si. Muito bem. Existe, no caso que a gente está trabalhando, você está trabalhando com atenção primária, que vamos colocar que é um modelo bastante estruturado no Brasil. Dificilmente você vai virar isso de cabeça para baixo, dificilmente. Eu acho que ele é uma coisa bem segura, ainda que a TI e a inteligência artificial possa flexibilizar, desburocratizar, porque o atendimento é muito burocratizado, liberando mais o profissional para atividade assistencial, trabalhar de forma inteligente com as informações sanitárias do território que ninguém trabalha, e vai por aí. Ok, isso vai mudar o processo de trabalho, modo e localização dos profissionais. Agora, desculpa as outras pessoas, assim, mas existe uma coisa muito burra no sistema, que não é da atenção primária, que é uma coisa que se inventou para trabalhar com a escassez, que se chama regulação. E a regulação poderia ter modos muito inteligentes de funcionar, como, por exemplo, autorregulação da própria atenção primária em face a um conjunto de oferta. Eu queria matar a regulação, sinceramente, porque eu odeio a regulação com toda a minha força, sabe? E, além disso, tem a regulação pela concepção que ela tem. E não trabalha com autogestão porcaria nenhuma, a atenção primária não coordena porcaria nenhuma do trajeto do paciente, porque onde é que está a coordenação do cuidado? Está na regulação, gente. Não está lá na atenção primária, ainda que a atenção primária participe dos encaminhamentos, mas quem define quem vai ser atendido, como vai ser atendido, quando e aonde, é outra camada de tecnoburocracia. Então, isso é uma coisa. E o segundo ponto este é um modelo válido para doenças, primeiro infecciosas de alta incidência e prevalência, depois para as crônicas não transmissíveis de alta prevalência, mas ele não dá conta de doenças raras, que virou uma questão no Brasil por uma questão de valor, né? O valor que é atribuído social a isso. Rodrigo, como é que você entende, como é que você olha o futuro da regulação de uma maneira inteligente? É isso que é a minha pergunta, tá? Não essa porcaria que a gente tem. E que as pessoas ainda defendem, tá? Dizem, pô, olha a minha regulação, se agarram a ela e tal. Tchau, era isso. Obrigado, Roseli. Luiz, que ataque. Olá, bom dia, pessoal. Parabéns, Rodrigo, pela apresentação, muito clara, como sempre, né? Parabéns, professor Odorico, aí pela organização. Gaete, no foco específico e também a Rebeca, né? Também pela coordenação, Rebeca. Está toda produzida hoje, hein, Rebeca? Está muito bonitona. Virou doutora, olha o up que acontece aí, ó. Também, quem sabe, um dia. Aqui, dia a dia. Doutora, tá muito chique. Gaete, no foco da inteligência artificial, que aqui o nosso
nosso tema de hoje, né? Como que você vê a incorporação, então, disso dentro de um sistema tão grande, né, como o ESUS-PEC, né? E nesse sentido de consumo de tokens, de uso de plataformas comerciais já prontas, e da instalação de uma LLM própria, ali dentro dos próprios servidores aí, né, do DataSUS e SAPs. Como que você vê a viabilidade disso? Né? Você tem um impeditivo para usar as LLMs comerciais? Queria que você discorresse um pouco disso, porque imagino que o custo disso seria extremamente alto, né, para a gente disponibilizar aí de uma maneira aberta para o país todo consumir. Obrigado. Rodrigo, eu vou dar a oportunidade, já são algumas perguntas. Aí, Eliana, tu permite que ele responda agora, aí depois você volta? Pode ser, Eliana, Virgínia? Pronto, Pode só ser. para a gente abrir aí o bloco. Pronto, Rodrigo. Tem muitas perguntas Só ainda perguntas aqui no divertidas. chat. Acho que só de pergunta a gente já vence toda a pauta. Mas, bom, vou começar aqui. Sistemas próprios na estratégia SUS-APS sempre foi uma preocupação. Então, a gente parte, né, da estratégia SUS com 11% dos consultórios informatizados, e a gente tem muita consciência de que existe um campo de inovação muito robusto nesse tema aí, também de uso de sistemas próprios, né, tanto desenvolvidos por municípios, né, município de Curitiba, município de Florianópolis, Belo Horizonte, né, tem sistemas que são, inclusive, referências mundiais aí em termos de tempo de discussão e implementação de algumas coisas. Então, para a gente sempre considera esse indicador que eu apresentei é um indicador que compõe, né, o uso do prontuário eletrônico do SUS-APS com sistemas próprios, obviamente. Então, sim, então está considerando. CPF. Falar na atenção primária de CPF é sempre uma coisa, né? Porque a gente está muito atento a essa população, né? Que eventualmente tem alta vulnerabilidade e tem uma dificuldade de identificação de documentos. Então, a gente tem buscado também sempre estratégias muito robustas para fazer a implementação, né? Dessa coisa do identificador, né? Se o professor Dorica quiser colocar um pouco, inclusive estava, né, na época que a gente estava implementando lá no Ministério da Saúde, o MPI. Então, uma estrutura, né, do Master Patient Index, ela tem um identificador, mas ela não depende de um identificador. Então, ela é também transversal e permite que a gente use outras formas de identificar essa população. Então, o CPF ele é importante, mas ele não é a única forma de identificação do sistema. Né? Roseli, ficaria horas aqui conversando com você, adoro esse tema, né? Eu acho que o impacto assim mais potente da inteligência artificial talvez esteja nesse campo, né? Da gestão das necessidades, de como é que a gente tanto usa melhor as competências da atenção primária para qualificar os processos de solicitação, né, da rede, né, quanto às necessidades para cuidado das pessoas, né? Quando a gente fala de Big Data, né, de modelos, onde a gente está falando de Machine Learning, talvez as doenças raras elas se prejudicam um pouco nesse contexto, mas na área de sistemas especialistas é muito pelo contrário, né? É ali onde ela tem um grande benefício, porque ela consegue recuperar muito rápido informações e apoio para um profissional que muito pouco tem contato com instruções em relação ao cuidado, tratamento e, eventualmente, necessidades, né, de apoio diagnóstico nesses temas das doenças raras. Então, a inteligência artificial ela atua bem nesse campo também e ela pode, sim, apoiar, né? Nas outras questões, né, de autorregulação, a gente tem implementado várias ferramentas no prontuário para tentar fazer essa articulação melhor na atenção primária. Hoje a gente, na atenção primária, tem, por exemplo, as equipes multiprofissionais que atuam já numa camada, né, de maior resolutividade na atenção primária. Agora a gente tem feito incorporação de equipamentos, né, também, que tem um potencial, inclusive, para a telesaúde. Então, e teleconsultoria, por exemplo, que é uma camada ali muito importante dentro desse campo aí da autorregulação, né, ainda mais se a gente estiver trabalhando isso dentro de uma perspectiva territorial. Então,
eu ficaria aqui mais um tempão falando sobre isso daqui, né, sobre essas possibilidades, mas só para a gente deixar correr um pouquinho, né. Essa última questão, que eu acho que vou até deixar o gancho aí com o professor Odorico, que acho que vai falar um pouquinho mais desse tema, né, das articulações, e depois tem um terceiro bloco aí, que eu vou trazer também algumas questões que fazem relações entre, né, como que a gente implementa a interoperabilidade de fato, né, e talvez alguns elementos que a gente precise destacar para que a gente consiga consolidar esse processo. Obrigado, Rodrigo. Antes da Eliana, o José Cândido tinha colocado aqui uma pergunta no chat, se conseguem fazer, através da IA, alguma gestão de análise ou predição de filas de espera, por exemplo, para reabilitação, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. E a Maiara Dantas disse que a Roseli só falou verdades na Paraíba. Eliana, pode fazer sua pergunta. Parabéns, né, a Digital Care pelo evento, parabéns, Gaete, parabéns, Odorico. Eu sou do Espírito Santo, né, atuo no apoio institucional e estou fazendo parte do comitê da RNDS, né, dentro da Secretaria de Estado. E aí eu queria entender melhor como é que está essa questão desse cenário da integração, né, das unidades básicas de saúde em relação à RNDS. Até porque, né, o perfil aqui do nosso estado, a gente utiliza 80% praticamente de sistema terceiro, entendeu? E aí como é que a gente pode pensar nessa integração? E a outra questão, eu entrei logo no início, com todo esse movimento aí da saúde digital, com a vinda de IA, né, de todas as tecnologias, sei que tem todo um movimento aí, considerando a saúde digital, do letramento digital para os profissionais de saúde, mas principalmente quem está na ponta, como isso, né, tem sido pensado para chegar de fato aos profissionais da ponta. Eu trago isso, como a gente atua no apoio institucional, né, tem uma capilaridade grande para dentro dos municípios, e tem uma fragilidade imensa ainda, né, dos profissionais entenderem, né, considerando coisas simples, né, forma de registro dentro do PEC, e aí quando sai o resultado lá dentro da plataforma do CIAPS, né, todo mundo fica meio que desanimado, mas esquece qual foi o caminho do dado, né, como isso a gente pode pensar para poder melhorar a forma desses registros, utilizando até a própria IA, né? Mas, né, eu vejo que ainda vai ter um longo percurso para a gente alcançar todo esse avanço, né, que tem dentro da tecnologia. Obrigada, Eliana. Virgínia, vamos fazer pode fazer tua pergunta, e aí, Gaete, tu responde rapidinho para a gente já passar para o professor Odorico, fazer a fala dele, e aí depois a gente retoma de novo a sessão de perguntas, tá bom? Bom dia, agradeço a organização do evento. Trabalhei com o Gaete já há muitos anos atrás. Enfim, a minha pergunta, a primeira pergunta, ela complementa a Eliana, né? Que é sobre essa questão do PEC, se é realmente o PEC que está nesses 90% de municípios, né, porque eu lembro na época que eu trabalhei com o Gaete lá no Estudos APS, a gente tinha também a coleta de dados simplificada, né, então eu queria saber se é realmente o prontuário eletrônico que está em funcionamento nesses 90% desses municípios, né, quando você fala disso, e se já a RNDS já está conseguindo organizar essa informação de uma forma que ela possa ser apresentada efetivamente aos profissionais de saúde e aos usuários, né, por exemplo, por meio do aplicativo Meu SUS Digital. Né, então, a minha pergunta é nesse sentido, se essa informação já está conseguindo chegar aos usuários de uma forma organizada para que as pessoas tenham as suas informações em saúde. Tá? E a minha segunda pergunta, ela se deve ao trabalho meu e da Roseli também, com a acordo de cooperação com o Ministério da Saúde, né, que a gente tem acordo de cooperação na atenção especializada, mas muitas vezes chegam para a gente demandas relacionadas a sistemas de alerta na atenção primária, para facilitar também
o trabalho do pessoal da atenção especializada. Então, a gente tem duas demandas bem específicas, que é na área de sangue e hemoderivados, e aí essa questão do sangue tem a ver com a questão do acompanhamento da gestante, que a técnica, ela falou que existem muitos casos por exemplo, resultados de hemoglobina, né, de contagem de hemoglobina, que não são atentados pelos médicos, e aí vem uma das principais causas de morte materna, que são as hemorragias, né, então isso ainda é uma realidade, né, no Brasil, né, e aí ela falou muito da importância de ter um alerta sobre essa questão da contagem das hemoglobinas, e uma outra se refere à questão das doenças raras, porque hoje você tem mais de 7 mil doenças raras, é muito difícil a identificação dessas doenças pelos profissionais de atenção primária, né, e como que se poderia desenvolver, então, um sistema de alerta para, pelo menos, haver a suspeição dessas doenças raras na atenção primária para fazer o encaminhamento correto posteriormente. É isso. Obrigada. Gaete, Rodrigo, Olívia, eu quero te pedir licença para a gente deixar a tua pergunta para o próximo bloco, tá certo? E os demais que também escreveram no chat. Aí, Rodrigo, tu pode responder essas perguntas, e aí, professor Dorico, você já pode fazer a sua apresentação, tá bom? Maravilha, maravilha. Bom, educação permanente é fundamental, né, para o nosso processo de trabalho, então a questão que a Eliana traz é muito, muito pertinente. A gente tem discutido, inclusive, bom, para além da plataforma do Educa SUS APS, né, que é uma ferramenta importante, como é que a gente traz, né, numa perspectiva também usando a IA, né, de microconteúdo, e como é que a gente integra isso melhor ao processo de trabalho, né? Então, a educação permanente, quando ela está mais próxima do processo de trabalho, ela consegue ser mais efetiva, né? Então, a IA deve nos ajudar muito com isso, né? Então, perceber oportunidades e conseguir dar dicas. E aí, sempre é sempre um grande processo que tem que ser feito com cuidado para que a gente não interfira no raciocínio clínico do profissional. Isso é extremamente importante, né? Então, a gente pode apoiar, mas tem que tentar garantir que isso não vire um problema, não vire uma fadiga de alertas, não vire uma questão, né? Virgínia, né? Primeiro, bom rever você. Que o prontuário eletrônico, né? O indicador que eu mencionei, 78% é prontuário eletrônico ali naquele indicador, tá? Os outros são sistemas próprios, tá? Mas a gente está falando, sim, de prontuário eletrônico. Então, já estamos nesse nível de maturidade no Brasil, e obviamente com vários municípios ainda num processo transitório. A gente olha para as equipes, também a gente tem um número muito avançado, né, de uso, e aí isso se deve também à forma como a gente está avaliando o sistema, está monitorando o sistema a partir da implementação de indicadores de boas práticas, por exemplo. Hoje é muito difícil a gente fazer esse tipo, né, usar esse tipo de indicador sem que a gente tenha um investimento robusto dos gestores locais no município, na atenção primária, para uso de prontuário eletrônico. Então, isso está muito claro para todo mundo, né? E hoje, com esse nível de maturidade no Brasil, a gente tem capacidade de gestão, tem experiência no Brasil para resolver todos os problemas desse campo. Todos, 100% deles. Então, a gente já faz essa provocação para os gestores e a gente consegue incluir, identificar cenários equivalentes, né, no Brasil em vários sistemas. Hoje a gente tem prontuário eletrônico funcionando em embarcação, UBS fluvial, né, para vocês terem uma ideia da complexidade que a gente já conseguiu avançar, né. A questão da forma como a gente apresenta esses dados, acho que isso ainda vai ser abordado, né, nas outras falas, né, mas trazendo um pouco essa coisa das doenças raras, né, de como é que a gente vai potencializando isso também é muito dentro de um processo de construção. A gente está construindo isso, tem vários desafios, acho que a gente ainda vai colocar isso na fala no segundo momento, tá? Mas não vamos esquecer de mencionar isso daqui, mas vai ficar claro. Câmbio. Obrigado, professor Dorico. Ok, Rebeca. Primeiro, queria, mais uma vez, agradecer a Digitalcare por me convidar para que eu possa estar participando e coordenando aqui com a Rebeca esse Masterclass. Parabenizar o Rodrigo
belíssima apresentação. Já estou aqui aguardando ansiosamente o que vai vir, né, no próximo bloco. E agradecer a todos que estão aqui presentes. Já temos 50 pessoas aqui, isso é uma maravilha estar compartilhando esse momento. Então, eu vou compartilhar aqui. Então, eu acho que a minha apresentação, de certa forma, ela complementa as reflexões trazidas pelo Gaete, e eu quero trabalhar 3 dimensões do uso da IA na atenção primária, trabalhando sempre essa perspectiva que o Gaete trouxe, que eu quero reforçar, a IA como copiloto, nunca substituindo a curadoria humana. Isso é um mito aí que se trabalharam muito e que se cria esse fantasma de que a IA vai estar substituindo, mas do ponto de vista da clínica, isso é algo, inclusive o Eric Topol, num livro dele chamado Deep Medicine, ele faz uma analogia muito interessante entre a tecnologia que foi aplicada nos automóveis e a tecnologia que foi aplicada no leito. Então, quando o automóvel era totalmente analógico, o leito era automaticamente todo analógico. Quando você foi incorporando automação nos veículos, parte dessa automação também foi para o leito. Ele pergunta, quando 100% dos automóveis forem autônomos, é possível que a IA resolva o problema da medicina? Não. A gente envolve aí uma curadoria humana, isso eu acho que é algo que a gente tem que estar trabalhando e formulando sobre isso. Nessa perspectiva, eu queria trabalhar aqui 3 eixos, a interoperabilidade do ponto de vista da a interoperabilidade semântica, a segurança e conformidade legal, no caso da LGPD, e o limite do julgamento clínico. Então, isso é algo que a gente vai estar trabalhando aqui dentro da minha apresentação, né? E depois o Gaete vai trazer no segundo bloco essas questões relacionadas às implantações já dentro do SUS-AB. Essa palavra interoperabilidade, ela realmente é uma palavra que, quando eu sentei na cadeira do Ministério da Saúde como secretário de Gestão Estratégica e Participativa, que o DataSUS ficou ligado à minha secretaria, a primeira pergunta que eu fui fazer lá foi o seguinte: nós já temos no Brasil os padrões de interoperabilidade? E a gente viu que não tinha. E isso foi uma das primeiras coisas que, então, eu tive que fazer, ainda em 2011, foi fazer toda uma mobilização com a sociedade brasileira, toda uma mobilização, a SBIS, que está aqui representado pelo QIATAC, que teve um papel estratégico, mobilizamos os Conselhos Regionais de Medicina, mobilizamos a ANS, a Anvisa, e fizemos uma discussão importante, e aí publicamos uma portaria em 2011 que definiu os padrões de interoperabilidade no Brasil. E do ponto de vista da interoperabilidade, nós temos a interoperabilidade semântica. Dados que transferem não bastam. Eles precisam significar a mesma coisa. Então, nós temos aqui 2 desafios importantes: a interoperabilidade sintática e a interoperabilidade semântica. Trocar dados versus entender dados. Os dados não só precisam ser trocados, mas eles precisam que o que é dito num dado, ele seja lido no outro com a mesma, né? Muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo, para a recepção, você pode ter várias linguagens: recepção, acolhimento, né? Triagem. Então, isso, a gente precisa que a IA entenda o que está sendo dito naquele contexto. Então, trazendo aqui rapidamente, os sistemas conseguem trocar mensagem. Os canos estão conectados, mas o conteúdo pode continuar ambíguo. Por isso que nós precisamos da interoperabilidade semântica. Os sistemas interpretam o dado com o mesmo significado, sem reinterpretação manual, é o que a IA precisa para
raciocinar com segurança. E aí, aqui eu coloco as nossas réguas semânticas, no caso o FIRE, que está sendo adotado na RNDS, o SLOMED-CITIA, que é vocabulário clínico, achado de doenças e conduta, o LOINC, identificação de exames laboratório, e o CID, que é exatamente a grande classificação internacional de doenças, que define que em qualquer parte do planeta aquela doença tem a mesma interpretação. Isso é extremamente importante, já é um padrão importante de interoperabilidade. O que a gente tem como barreira hoje pode ser um motor amanhã. Quais são as grandes barreiras que a gente tem hoje? Códigos locais e campos livres, em vez de terminologias padronizadas. Perfis de FAR implementados de forma inconsistente entre sistemas. Mapeamento manual pesado, dado tecnicamente trocado, mas mal interpretado. Prontuários que não conversam. É trabalho, custo e risco ao paciente. O que a gente pode colocar como motor para IA? Dados com significado comum e a raciocina de forma longitudinal e confiável. Isso aí que a Roseli colocou, que eu acho que isso é um grande desafio, Roseli. Eu acho que essa questão que você coloca da regulação é um grande desafio para o sistema, é um grande desafio. Porque a gente precisa ter cuidado, porque as filas, elas virtuais são imensas, né? Mas, por outro lado, eu entendo que a IA no Brasil, a IA na atenção primária, ela pode ser, num futuro próximo, a grande possibilidade da atenção primária construir seus atributos de longitudinalidade, ou seja, a continuidade do cuidado. A IA ela pode garantir isso. Isso é um desafio. Por isso que é muito importante também trabalhar com essa ideia de jornada, né? Jornada do cidadão, jornada da mulher, que é uma jornada importante, inclusive, que a Digital Care, em parceria com o Ministério da Saúde e com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, está colocando Jordana como um desafio para a jornada da mulher no câncer de colo, já em parceria com o PEC. Essa questão dos sistemas de apoio à decisão clínica é fundamental, isso aí que o Gaete colocou. Menos limpezas de dados, mais análise de dado, o dado vira decisão, governança semântica e pré-condição, e não detalhe de TI, ou seja, a governança semântica é fundamental. Uma das coisas importantes que o Rodrigo falou e que eu quero fortalecer, que é algo que a gente começou lá em 2011, no Ministério da Saúde, que foi a criação do barramento do SUS, e esse barramento evoluiu dentro do DataSUS do Ministério, apesar de um ministro por ano, mas essa coisa foi se consolidando com uma certa estrutura, como a gente concebeu lá em 2011, 2012, 2013, virou o barramento, terminou evoluindo para a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é essa plataforma oficial de interoperabilidade do Ministério da Saúde. Isso, sem dúvida nenhuma, já modelada com HL7 FAIR, com perfis brasileiros próprios, terminologia como LOINC. O padrão FAIR nacional, eu acho que isso é uma coisa importante, todos os níveis de atenção, isso é uma coisa importante, e, inclusive, a partir da pandemia, com a questão da necessidade de que a gente pudesse integrar a rede suplementar e os exames de Covid, nós conseguimos fazer, inclusive, a integração da rede de laboratórios privados com a RNDS no diagnóstico de Covid. E aqui eu faço já uma pergunta para o Gaed, na prática da PS, onde está hoje o maior gargalo da RNDS? Na adesão dos sistemas locais, na qualidade do registro na ponta ou na governança semântica das terminologias? Bom, eu vou colocar aqui essa enquete, a Rebeca vai disponibilizar para vocês aí no site, aí no chat, que é exatamente que a gente possa já ter aí, com a participação de vocês, quantos sistemas, links diferentes, logins diferentes, você precisa usar para exercer a sua função no dia a dia. Você trabalha um sistema
só e a partir dele você resolve tudo. Você tem que acessar mais de 2 ou 3 sistemas, mais de 4 ou 5, ou você tem que ter no seu dia a dia 6 ou mais sistemas. Então, isso é muito importante para que a gente possa aqui, inclusive, gerar um debate, né, para que a gente possa fazer aqui com quem está participando já um diagnóstico sobre essa questão da interoperabilidade. Outro desafio que está ligado a essa questão da IA na atenção primária são relacionados à segurança, à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, eu estava na Câmara quando a gente votou essa lei. O caso da saúde, eu fui quase que um relator adjunto desse projeto de lei, e é muito importante. Eu acho que é uma lei que saiu aí bem interessante, e que a saúde é um grande desafio, né, pela questão dos dados sensíveis e conformidade. Então, nós trabalhamos na saúde com dados sensíveis, né, os dados sensíveis, por definição, isso, né, a base legal do tratamento, tutela da saúde, consentimento, a execução de políticas públicas, cada uso de IA precisa de fundamento claro, a governança dos dados, quem acessa, para quê, por quanto tempo, com qual trilha de auditoria, antes de treinar qualquer modelo. Então, essa questão de você ter uma governança que seja auditável é fundamental, né? Então, essa questão da auditoria, anonimização e segurança, de identificação, a criptografia, o controle de acesso. Aí aqui eu vou falar desse caso Penda, que é uma experiência bem interessante que teve no Quênia. Bom, nós temos os marcos regulatórios brasileiros, então isso é muito importante. A LGPD, que é essa lei, né, da qual eu participei do debate dela na Câmara, é uma lei que saiu por consenso. A gente tinha grandes debates nesse debate entre defesa do consumidor, as grandes big tech, o setor bancário do outro. Então, isso, mais que a gente conseguiu construir um grande consenso na Câmara. O Conselho Federal de Medicina, recentemente, lançou uma normativa que regulamenta a questão da IA na medicina. Isso é muito importante, a exemplo também do modelo europeu, trabalhando níveis de risco, do risco baixo ao inaceitável. Exige a governança de rastreabilidade, proíbe delegar IA a decisão diagnóstica e terapêutica, né? O médico é sempre o responsável. Então, se a IA, o médico usar a IA e a IA alucinar, a responsabilidade não é da IA, a responsabilidade é do médico. Outra resolução importante é essa RDC da Anvisa, que regula a parte de software e dispositivos médicos em saúde, muito importante, e a RNDE, com guia FAR, também trabalhando os padrões de interoperabilidade. A Comunidade Europeia tem essa ata de IA, que significa na APS, ou seja, ela classifica IA por risco, inaceitável, alto, limitado e mínimo, a mesma lógica que o Conselho Federal de Medicina. É sempre importante que as legislações brasileiras se aproximem muito mais das legislações europeias do que a americana. O nível de controle, de preocupação na Europa, inclusive em função do que eles sofreram com a Segunda Guerra Mundial, com as perseguições nazistas, eles passam a ter uma postura muito mais conservadora, e a gente está sempre dialogando com ele. Assim foi na LGPD. LGPD, a gente discutiu muito o modelo americano, discutiu muito o modelo europeu, e construiu aí um modelo brasileiro com a nossa cara, mas olhando muito mais para o modelo europeu que o americano. O que moldura significa na prática, né? Convergência, o Brasil muda e caminha para a mesma lógica, classificar IA como risco, exigir supervisão humana, responsabilidade, a decisão clínica e do médico, a IA apoia, nunca assume, isso é uma coisa importante. O dado é ativo, protegido, LGPD, governança, RNDS, e o produto é validado, ou seja, a gente tem, no caso da RDC, da Anvisa, regulamentando esse uso.
Bom, eu vou trazer aqui, então, esse caso, o limite do julgamento clínico, e a como copiloto, ela sugere o humano decide. Copiloto, nunca piloto. Então, a IA faz bem, atua como rede de segurança em segundo plano, sinaliza possíveis erros de história, exame, diagnóstico e conduta, traz diretriz atualizada ao ponto de cuidado, aqui é a verdadeira gestão do conhecimento que ela pode fazer, reduz carga administrativa e cognitiva. O que o humano, só o humano faz, detém a decisão final e responsabilidade clínica, exerce empatia, escuta o contexto de vida do paciente, interpreta o caso além do protocolo, fora da curva, faz a curadoria, aceita, ajuda ou recusa a sugestão da IA. Bom, esse é um caso muito interessante, é uma pesquisa que foi feita no Quênia, a partir dessa estrutura que foi colocada lá, o Penda Health nasce em Nairobi, no Quênia, em 2012. Ele teve uma versão já usando LLM já em 23, 24, sob demanda limitada. A partir de 2025, ele usou esse sistema Mafro, nós vamos falar mais na frente um pouco, e de janeiro a abril de 2025 foi feito esse estudo com a OpenAI. Né? Estudo foi feito em 15 clínicas, 39.849 consultas de janeiro a abril de 2025, 2 grupos, um grupo de consultas, 20.859 consultas usando IA e 18.990 sem usar IA. Foram feitos 108 médicos foram envolvidos no processo, dos quais 29 médicos do Quênia, trabalhando 4 dimensões: anamnese, exames, diagnóstico e tratamento. Então, isso foi feito toda uma governança ética, foi aprovado pelo Ministério da Saúde do Quênia, a Agência de Saúde Digital, o Condado de Nairobi, o Comitê de Ética, né, e foi aprovado, tá? Quais foram os resultados? Muito interessantes, né? Muito interessante. No grupo, a redução do erro do grupo que usou IA versus o grupo sem IA, avaliado por médicos independentes. 32% no grupo que usou IA, menos erros de anamnese. Significativo. 16% menos erros de diagnóstico. 13% menos erros de tratamento. 10% menos erros nos exames. E não houve nenhum dano produzido pela IA. Ou seja, a IA ela não induziu nenhum erro aos médicos. Então, isso aqui é muito importante. Porque se ela tivesse induzido um erro, ela podia ter produzido dano. Mas sempre que ela se posicionou e que o médico fez a curadoria com ela, houve acerto. Não houve produção de dano. Isso aqui me parece muito importante. Em escala, só na Penda, né? 22 mil consultas ano com erro de diagnóstico evitado, 29 mil consultas ano com erro de tratamento evitado. Isso não é pouca coisa. Nuance contra o hype, né? Ou seja, os defeitos deferidos pelos pacientes não mostraram diferença estatística no período, menos erros documentados, mais o impacto no que o paciente sente ainda precisa de mais evidências. Então, esse sistema funcionou também com esse modelo que eles chamam de semáforo, trabalhando verde, segue o fluxo, amarelos, sugestão a considerar, vermelho, obrigatório antes de prosseguir. Então, isso foi muito importante para trabalhar o desenho do estudo, né? A implantação em gargalo, o modelo GTT já bastava, o que fez a diferença foi o co-design com clínicas, apoiando o fluxo sem atrapalhar. O difícil não é o código, ou seja, isso aqui é uma coisa muito importante, porque o código hoje, a questão é desenho de fluxo e desenho do processo.
Contexto local importa, o copiloto usava prevalência, epidemiologia e diretriz do Quênia. No caso do Brasil, a gente precisa trabalhar fortemente com essa questão da equidade. Humano no comando, efeito maior quando havia alerta vermelho, júniors internalizaram rápido, aí a sugere, o médico faz a curadoria e assume a decisão. Lições e riscos que exigem a curadoria. Lições do caso Penda. O modelo já não é o gargalo, a implementação é. Co-design com clínicos e ajuste no contexto local, epidemiologia e diretriz. Efeito maior quando havia alerta vermelho, médicos júniors internalizar rápido e aprovação regulatória e ética desde o desenho. Risco que exige humano, viés de automação, aceitar a sugestão sem pensar. Alucinação, existem plataformas com curadoria médica e validação, aqui muito importante, os motor de segurança clínica. Viés de equidade, treinar com os dados reflito à população brasileira. Desfecho do paciente ainda como diferença significativa, cautela no hype. Bom, por último aqui eu queria chamar a atenção quem é a Digital Care, né? A Digital Care é uma spin-off do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, nascida da pesquisa científica para levar soluções digitais à atenção primária, ao SUS. Temos hoje 2 plataformas já em funcionamento, uma que já está dentro do Ministério da Saúde, já está no DataSUS, que é a Jordana, plataforma de linha do cuidado do câncer de colo de útero, sistema inteligente que apoia a mulher na APS, integrado ao programa Ultra Vida, organiza rastreamento, captação, segmento, em municípios não só do Ceará e de Pernambuco, mas do Rio Grande do Sul, do Pará, Paraná. Então, estamos aí em vários, né? E a plataforma Zelo, que é uma plataforma de apoio à gestão do idoso, né? A idoso, tanto no Saúde da Família, como empresa de home care e LPI. Nós estamos hoje trabalhando também, desenvolvendo alguns projetos aí que a gente está colocando no CNPq, já em fase avançada de possível aprovação, e estamos hoje também com projetos trabalhando para gêmeos digitais, para hospitais e plataforma de bioprocesso. Queria colocar aqui, Gaete, algumas questões para você, né? Rapidamente aqui. A RDS resolve a sintaxe com um avanço na semântica para que a IA confie no lado da ponta. Segurança LGPD. Qual o limite ético do uso dos dados do SUS para treinar os modelos? Onde fica a fronteira entre a inovação e a proteção? Isso aqui é extremamente importante. Dado anonimizado, como é que a gente vai estar trabalhando isso para que a gente possa... e aqui eu quero reforçar essa questão que o Kia trouxe, que eu tenho defendido bastante, que é a gente pensar em ter um LLM próprio do Brasil. O Brasil precisa investir nisso. A gente precisa entender que LLM, a inteligência artificial hoje, é soberania nacional. Não podemos ficar totalmente dependentes. Então, a China já entendeu isso, a Rússia já entendeu isso, a Índia já entendeu isso, e os Estados Unidos, por trás dessa grande briga do Trump no mundo inteiro, aí, brigando com todo mundo, está exatamente essa questão da IA. A Europa quer fazer restrições importantes, eles são contra. A China já, para cada modelo de tecnologia americano, os chineses têm a tecnologia dele. Pelo contrário, hoje os americanos consomem muito mais tecnologia chinesa do que os chineses tecnologia americana. Então, isso eu queria reforçar isso aqui. O julgamento clínico, um copiloto que reduz 16% dos erros como garantia de que apoia o médico sem gerar dependência automática. E a equidade, como evitamos que modelos treinados fora do Brasil perpetuem desigualdades da nossa população. É isso, gente. Muito obrigado. Queria aqui deixar essa mensagem. Sem interoperabilidade semântica, não há IA confiável. Sem governança e LGPD, não há confiança. E sem julgamento clínico humano, não há medicina. Essa é a nossa proposta. Muito obrigado. Obrigado, professor Dorico. Vamos seguindo aqui, a gente já 12h13,
A nossa proposta é que a gente fique até mais ou menos umas 12h30, 12h40, mais ou menos. E aí, Gaete, tem um monte de perguntas para você, né? Também está aberto aí as perguntas para o professor Dorico. Gaete, não sei se tu anotou as do professor Dorico, mas eu queria ler todas as perguntas que estão no chat, e aí você faz aí um resumo para a gente poder avançar. A enquete também, de quem está aí online, já está disponível. É muito importante a gente saber aí, já teve gente que colocou o professor Dorico que trabalha com mais de 6 sistemas, né? Então, isso é uma coisa... eu não sei se você respondeu a pergunta do José Cândido Gaete, que foi se ele perguntando se consegue fazer através da IA alguma gestão de análise ou predição de fila de espera, como, por exemplo, a reabilitação, fisioterapia, fono e psicologia. A Ana Bezerra, ela pergunta como pode ajudar no tempo médio de espera, capacidade de atendimento, falta, altas e novos encaminhamentos para identificar gargalos, prever a demanda e apoiar a tomada de decisão na gestão do serviço de saúde, apontando como principal gargalo o desequilíbrio entre a demanda e a capacidade de atendimento. O Léo Macedo Santos pergunta qual estrutura mínima de cobertura de rede cidades de pequeno porte precisam ter para aplicar a ferramenta. Eu acho que é do ESUS APS, né, Léo? O José Cândido, sou servidor do município de Jaboatão dos Guararapes e vejo muito esse problema de fila de espera. Daniel Nascimento, qual o nível de acerto? O que está sendo feito com as alucinações da IA? Quem vai fiscalizar a IA? Acho que isso é uma coisa boa, tanto para o Gaes como para o professor Dorico responder, né? A Olívia, que estava no bloco anterior com a mão levantada, ela deixou a pergunta dela aqui, perguntando como está sendo avaliada a questão da equidade para o acesso e também para o uso da IA. Pronto, eu acho que tem pergunta demais, é outra palestra, e aí todo mundo agradecendo, e eu vou colocar só a última pergunta do Davi Marinho, que ele diz como unificar prontuários de cidades que cada OS utiliza um prontuário diferente. Só na cidade de São Paulo existem pelo menos 5 prontuários diferentes. Eita! Isso aí o professor Dorico também pode dar para ajudar a responder. Fica aí, Gaete, professor Dorico, para responder as perguntas. Eu acho que a gente está precisando de mais uma hora aí. Eu vou ter que fazer uma segunda parte aqui da conversa. Mas eu vou destacar algumas, tá? Eu não sei, Renata, eu não sei se a ideia é a gente já puxar a outra apresentação para pontuar algumas coisinhas que eu acho que dialoga um pouco com as questões. Eu acho que a gente pode fazer isso, Gaete. Acho que é interessante, Gaete. Assim. Então eu vou... Aí, com ela, você já responde várias coisas. Já vai respondendo as perguntas. Vou tentar. Porque, de fato, é um tema que provoca muita gente em vários aspectos, né? Essa coisa da inteligência artificial. Como é que a gente dá concretude, né? Acho que o professor Dorico colocou algumas questões importantes ali sobre, também nessa perspectiva da Rede Nacional de Dados de Saúde, quais são os desafios hoje, né? E eu, inclusive, trouxe aqui, né, dessa segunda parte, um pouco desses desafios. Então, mas antes de entrar nos desafios, também mostrar um pouquinho, né? Tem aqui um videozinho mostrando o que a gente já conseguiu, né? Que tipo de ferramenta que a gente já está conseguindo disponibilizar no prontuário eletrônico, né? Esse daqui é uma implementação aqui, né? Um exemplo que toca a dengue, né? Então, a gente tinha um problema importante no território em relação o trabalho que dá para conduzir, para oferecer um tratamento de cuidados à dengue, né? Então, tem uma questão aí de quais medicamentos são necessários para usar, quais orientações em relação à hidratação. Só o tema da hidratação, ela já é um tema muito
caro, né? Apesar de ser simples, ele é caro nessa questão do cuidado da dengue, né? Dos diferentes estajamentos que são possíveis. Então, o que que a gente fez no prontuário? A gente, a partir de uma estruturação prévia, a gente fez não só a orientação do tratamento, mas também como é que a gente estrutura o registro apoiado, né, pelo suporte de decisão clínica. Então, como vocês viram, a gente consegue gerar todas as sugestões ali de prescrição, né? Então, obviamente, nessa máxima de que é um suporte, então, o profissional ele tem a decisão final, ele tem que revisar as prescrições, identificar se tem alguma situação, né, que precisa ser ajustado para aquele caso em especial, mas a gente identificou ali dentro de vários processos de observação, o tempo de consulta saindo, né, de 10 a 15 minutos para 3 a 5, né, então reduzindo algo em torno de 3 vezes o tempo de atendimento. E isso quando a gente está falando num surto de dengue, né, onde a gente aparece exatamente um monte de casos de uma vez só, isso apoia muitos profissionais a conseguir também dar uma atenção qualificada para as pessoas aí, de forma individual. Então, é um tipo de funcionalidade que a gente permite a partir, né, dessa estruturação da informação e organização disso, né. Aqui eu já coloco algumas dessas questões, né, do que a gente tem identificado como gargalos para que essas ferramentas de decisão clínica, elas de fato apoiem os profissionais, então é um apoio à decisão clínica, não uma decisão por si só, mas um processo que é muito importante dentro dessa dinâmica é essa coisa do conjunto de informações diversas e diferentes que a gente tem na saúde, né? E hoje, inclusive, com a implementação de padrões, né? Sejam padrões por hegemonia no uso de algumas ferramentas, sejam por padrões, né, que vêm sendo estabelecidos ou que vêm evoluindo ao longo do tempo, né? Então, essas questões, né, que o professor Dorico já pontuou ali, da implementação da interoperabilidade semântica, né, precisa ser um eixo norteador para que a gente continue evoluindo os sistemas, né, dentro aqui do que é ofertado tanto pelo Ministério da Saúde como de uma forma geral aí pelas empresas que atuam nesse campo, ou mesmo pelos municípios que hoje têm capacidade para desenvolver seus próprios sistemas, né. E aí, nesse campo, a gente coloca um tema que é importante, né? Ou seja, tem uma fundamentação estrutural que é usada especialmente para desenvolvimento de prontuário eletrônico. Tem lá uma especificação técnica bastante extensa, né? E vale a pena a gente ter em mente que é como que a gente faz essa separação, né? Do modelo de referência, né? E do modelo de conhecimento para ser aplicado no prontuário eletrônico. Então, isso é uma camada, né, é um padrão que define essas camadas, né, dentro desses dois níveis para a estruturação desses registros de uma forma mais robusta, né, e aí como que a gente ganha escala dentro disso, né. O modelo sozinho, né, o modelo de informação, ele não faz todo o trabalho, né, então tem uma questão que também é muito importante, que são as tecnologias, né, então como é que hoje a gente tem um desafio que está posto para a gente em relação à implementação da nova família de classificações da OMS, que tem investido muito, isso tem chamado muito atenção, porque ela traz, né, esse novo conjunto de classificações, traz a mesma robustez, por exemplo, que a gente está acostumado com o SNOMED, com outras tecnologias, como a CIP, também tem alguma robustez nesse sentido também, de ter uma estrutura ontológica, né, que a gente tem uma relação de conceitos primitivos e articulados, né, que permitem, inclusive, fazer pós-coordenação, né. O que significa isso? Significa que eu consigo ir vinculando os conceitos, né, independente da linguagem. Posso, inclusive, traduzir a linguagem utilizada na classificação para uma linguagem mais adequada ao contexto que está sendo aplicado, né? Então, posso criar uma camada de linguagem para que eu use isso no prontuário, no serviço da atenção primária, assim como eu poderia adequar essa linguagem para um serviço oncológico especializado, né? Então, essa dinâmica, ela é muito potente nessa perspectiva.
E aqui eu até, dado o avançar da hora, eu vou dar uma passada mais rápida, né, mas entender um pouco que esses eixos eles estão sendo estruturados, então é muito, muito recomendado que a gente avance mais rápido na incorporação desse tipo de tecnologia. A gente tem, para o Brasil, tem previsto para a gente fazer alguns pilotos já em 2026, e fazer a consolidação da implementação da CID-11 ainda em 2027. Isso como também está se discutindo, né, em nível mundial, mas com uma perspectiva muito concreta. Hoje a gente já está colocando em piloto a implementação da CID-11, por exemplo, vinculada à CID-10. Outras duas classificações importantes aqui, que é a classificação de funcionalidades, a CIF, ela também é uma estrutura um pouco mais robusta, ajuda a gente a identificar essas questões das funcionalidades e capacidade de saúde, e a ISHE, que é uma estrutura também ontológica para padronizar as intervenções em saúde, que é uma das questões, por exemplo, que a gente mencionou aqui na nossa discussão, em relação à gestão de necessidades. Então, como é que a gente faz gestão de necessidades? Dentro de um território tão complexo, com intervenções que são equivalentes, sem a gente ter uma estrutura terminológica, uma estrutura ontológica por detrás para nos apoiar em relação a quais intervenções são equivalentes, ou para que servem. Então, a gente precisa também de um catálogo de serviços que nos oriente em relação a diagnósticos, e necessidades de cuidado, casado com as intervenções que são propostas para aquele contexto, inclusive vinculando aí com evidências, com nível de evidências para aquele contexto. Aqui, outro tema que também é importante, eu destaquei o GDL, que é o Guideline Definition Language, que é aqui do ecossistema das especificações técnicas do OpenAIRE, mas em linhas gerais, a gente está falando de como que a gente vem discutindo esta necessidade de a gente organizar essas regras, que são importantes a partir da conexão do modelo, com as terminologias, para que a gente consiga ter isso, dentro de uma lógica, de sistema especialista estruturado e escalável para o Brasil. Então, a gente vem discutindo isso dentro do Ministério da Saúde. A gente ainda não conseguiu avançar muito concretamente nesse tema, ele é um tema bastante complexo, a gente tem feito umas discussões um pouquinho mais robustas agora, com o advento da ontologia brasileira de medicamentos, essas discussões, por exemplo, para a estruturação das regras de rotina, de calendário de vacina, por exemplo. Então, são temas que a gente tem conseguido tocar, mas ainda com uma certa dificuldade, para que a gente vá garantir que esta convergência que ela aconteça, Ou seja, como é que eu garanto que os modelos clínicos, de cuidado, elas estejam estruturados, como é que eu vinculo esse modelo às tecnologias hoje, E aí muda muito a forma como a gente vincula os conceitos em relação a, por exemplo, o CID-10 e o CID-11, O CID-11 ela também tem uma cadeia hierárquica de informação que cria, várias possibilidades, de forma mais interessante, e depois como é que eu funciono, como é que eu descrevo essa lógica de funcionamento, e essas lógicas, inclusive, elas se alteram. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma caderneta de vacinação, uma caderneta de imunização inteligente, eu estou falando que essas regras elas têm que estar ali definidas de uma forma interoperável, de uma forma estruturada pelos sistemas, e como é que aí, a partir dessas regras, eu consigo apoiar o profissional a tomar melhor decisão em relação a que vacina aquela pessoa tem que tomar naquele determinado momento, E aí, entendendo que quanto mais eu tenho esta camada estruturada, mais eu consigo também reaproveitar o uso disso e, de repente, criar isso intermediado por serviço, como a gente tem hoje em algumas estruturas até baseadas no modelo FHIR, o Smart on FHIR, por exemplo.
A convergência tecnológica, ela acontece, então, dentro disso, né? Então, reforçando o que o professor Odorico nos trouxe já, né? Dessa necessidade de estruturação semântica. Então, esses modelos, eles não são puramente sintáticos, eles já têm uma carga semântica, e a vinculação com as terminologias, aqui destacando esse conjunto de terminologias, né, da OMS, né, como que isso se traduz nesse motor de IA, né, motor de inferência bastante robusto, né, que permite que a gente faça um apoio mais refinado, né, aos profissionais de saúde no cuidado. E aí, né, um ponto de atenção aqui, então, tenha cuidado, cada um no seu quadrado, né, a gente não está falando que o FHIR, ele está sendo substituído pelo OpenAIRE, né, e nem vice-versa, isso são modelos diferentes. Então, aqui eu trouxe uma visão geral disso que a gente chama de visão geral de implementação do Registro Eletrônico de Saúde. Isso aqui é um diagrama que foi estruturado pela Fundação OpenAIRE para a gente entender um pouco melhor isso, né? Esse é um diagrama, eu vou ter que passar rapidinho, né, dado o tempo, mas esse é um diagrama estruturado em camadas, né? Então tem várias camadas aqui, e quando a gente vai abrindo as camadas, a gente vai entendendo onde que cada um desses, né, o que eu chamo carinhosamente de parafernália tecnológica, como que esses itens eles se encaixam dentro dessas diferentes camadas para a gente estruturar o registro eletrônico de saúde, como é que isso daqui ele fica mais bem estruturado, né? E aí aqui a gente consegue destacar um pouco melhor essa dinâmica, né? Então, quando a gente está falando aqui do REST, do Registro Eletrônico de Saúde, eu estou olhando muito mais para esse contexto minimamente funcional dentro do prontuário ainda, né? E aí, quando eu estou falando de HL7 FHIR, né, da RNDS, eu estou preocupado com a dinâmica de troca de informação, de troca de mensagens entre sistemas. Então, enquanto aqui nesta primeira camada eu estou olhando mais para o registro, como é que eu estruturo o registro no prontuário, nessa segunda camada eu estou falando como que eu vou trocar informações para garantir essa interoperabilidade, né, que é essa operação em conjunto entre os serviços da atenção primária, atenção especializada, atenção hospitalar, né, a farmácia, né, e tantos outros serviços que são necessários para cuidar das pessoas. E aí, avançando um pouco nós nesse modelo, também como é que a gente estrutura os portais de acesso, como o SUS Digital Profissional, estruturado para dar acesso a esses diferentes informações que estão aqui dentro, né, desse ecossistema do SUS, né, inclusive interagindo aqui com padrões, né, da saúde suplementar. E por último, como é que eu jogo isto, né, dentro de uma perspectiva de consumo de informações de uso secundário, né? Então, a disseminação de informação, né, o CIAPS, por exemplo, ele entra aqui, né? Eu faço recortes da informação, né, dentro de uma lógica de Data Warehouse, Data Lakehouse, né, para que a gente consuma recortes das informações para apoio à tomada de decisão, né, já aí mais no nível de gestão. Fui rapidinho, né, para a gente tocar aí todos os itens, né? Mas... Muito obrigada, Gaete, mais uma vez, pela sua apresentação. Tem muitos elogios no chat, né? Das votações aqui, professor Dorico, de 11 pessoas, nenhuma usa só um sistema para trabalhar, a maioria usa de 4 a 5 sistemas, né? Aí, se eu quiser fazer um comentário, o Sandro Terabi, também, que é aí da época, está aqui com a gente, falando aí da importância de 2 autoridades, né? A Letícia Katz também disse que essa masterclass foi para ela, para o pós-doc que ela está fazendo aí na área de inteligência artificial. Então, é isso, vamos seguir, né? Eu queria as considerações finais aí, respondendo algumas perguntas, Gaete ainda não respondeu, professor Dorico também, para a gente se caminhar aí para os minutos finais, mais uns 10 minutinhos para a gente encerrar a nossa masterclass. Não, eu quero parabenizar o Gaete, eu acho que essa apresentação final dele foi extremamente importante, ela complementou, eu acho que essas questões todas, né, que ele trouxe agora por último, essa questão do motor de segurança clínica, né, Gaete, esse é um grande desafio, a gente vai ter que estruturar bem isso, porque principalmente quando a gente está falando de IA,
ela não, na saúde ela não pode alucinar, né? A grosso modo, né? Mas, embora a gente entenda que a supervisão vai ser sempre humana, a tomada de decisão vai ser sempre humana, mas esse é um desafio, porque cada vez mais o nível de complexidade aumenta, né? Eu quero parabenizar, inclusive, também essa robustez com que você está guiando esse processo junto ao PEC, né? Então, é importante porque o que você está fazendo aí, colocando para a gente, é uma visão estratégica, e isso é fundamental, ou seja, você está fazendo aí o operacional e o tático, mas você está olhando para o estratégico. Então, você tem uma visão de longo prazo. Nós desenhamos, eu me lembro como se fosse hoje, eu e o Padilha no gabinete discutindo essa questão do RES, né? Porque isso, já em 2012, a gente estava convencido de que o barramento do SUS tinha que trabalhar com a perspectiva de ter um registro eletrônico de saúde. E aí a gente estava discutindo o que sobe, o que não sobe, o que integra, porque essa questão do RES, no caso do Brasil, com um país de 200 milhões, dos quais 50 milhões estão ligados ao sistema suplementar, mas, no fundo, 100% da população é usuária do SUS. Como é que a gente faz essa integração? Como é que a gente... O desafio São Paulo, né? Acho que foi colocado aqui pelo um colega aqui de São Paulo. O Davi. O Davi. Você tem 6 organizações sociais, e cada organização social tem o seu sistema. Mas o cidadão de São Paulo, ele que mora na Zona Leste, ele pode ser atendido no hospital das clínicas, no Butantã, ou no hospital das clínicas ali da doutora Arnaldo. Ele pode ser atendido em Santa Amaro, Campo Limpo, que fica na Zona Sul. Então, mas aí essa integração não se comunica, ou seja, e esse é um desafio que está colocado para o município, uma cidade-estado como São Paulo. Então, isso sem dúvida nenhuma, ele está colocando aqui que isso acontece diariamente. Porque a população, ela precisa ser atendida onde ela trabalha, ela se desloca de um canto para o outro o tempo todo, e essa falta de integração, isso é RES que precisa acontecer. Então, muito feliz aqui com o resultado da nossa conversa, muito boa, esclarecedora, e quero aqui, então, parabenizar também a todos que estão aqui, Letícia, nossa pós-doutoranda mais fresca aqui da Fiocruz Ceará. Estamos aqui com o desafio, viu? A Letícia está com o desafio de colocar a inteligência artificial no Jordana. Então, vamos estar trabalhando aí, e vai ser muito importante essa parceria com o GAET, viu, Letícia? Porque isso aí é para a gente pensar como é que ela entra no PEC e já com inteligência artificial. Então, isso vai ser um desafio importante aqui colocado. Obrigado, professor Rodrigo. Eu agradeço também, né? Bate-papo animado, divertido, né? Vocês percebem que eu me divirto horrores com esse tema. Eu posso discutir isso aqui bebendo cerveja, não é? Tranquilo, num bar, que eu fico feliz. E aí, bom, deixa eu recuperar aqui três pontos que eu acho que são muito interessantes aqui, né? Essa coisa dos municípios grandes, né? Usando diferentes sistemas, isso é mais um, né, das nossas searas. A gente tem, por exemplo, regiões ali metropolitanas que a gente tem municípios que são autônomos e também escolhem diferentes sistemas, e eles precisam interagir, né? Então tem município dormitório, aí ó, pessoa, né, por exemplo, alguém lá de Natal, né, que mora em Parnamirim, né, e é atendido também em Natal, porque trabalha em Natal. Bom, são várias situações assim que a gente encontra pelo Brasil afora, inclusive, né, com situações onde a gente tem a necessidade de uma interoperabilidade transfronteiriça, né? Então, eu morava agora há pouco em Foz do Iguaçu, né? Tinha um contato com 2 cidades de uma forma muito intensa, né? Que era a Cidade do Leste e Porto Iguaçu, em 2 países diferentes, né? É a mesma coisa que a gente tem, né, dos desafios, né, da interoperabilidade transfronteiriça na Europa, aí, com tantos países que participam da mesma comunidade europeia, né? Então, esse é um tema que a gente está
que é muito bem estruturado por toda essa teoria que a gente vem discutindo na saúde digital, né? E aí, como a gente vai avançando na implementação desses padrões, né? E é que vai garantir que a gente consiga resolver o problema de São Paulo, assim como todos os outros, né, que a gente tem encontrado, né? E aqui trazer uma questão muito interessante, né, que a IA ela tá nos entregando, né, de uma forma muito rápida também, que é a capacidade de recuperação de informação, né, de uma forma interessante. Então a gente também tinha essa dificuldade antes, né? Hoje a gente está falando, já citou vários exemplos, por exemplo, de educação permanente, de interação, de síntese, né, de prontuário. Então tem vários elementos aqui que é um pouco isso, assim, eu quero saber, né, se essa pessoa foi atendida 3 vezes para avaliar a hemoglobina glicosilada. Então, ela consegue sintetizar muito bem, identificar e recuperar informações. Então, é um tema que também a gente ainda tem que avançar muito, né? E por último, até trazendo um pouco dessa coisa da estruturação dos modelos, né, de dados, eu citei o padrão OpenAir, mas, por exemplo, em Madrid, né, eu conheci essa experiência lá na comunidade de Madrid, e o prontuário eletrônico ele era estruturado com uma estrutura que usava muito da especificação do padrão OpenAir, mas que não era a especificação do padrão OpenAir, era um negócio que eles chamavam de DRP lá, para dados generais, um padrão de dados gerais, assim. E que o que mostra para a gente que a gente precisa discutir mais sobre isso, mais do que... então, a gente precisa garantir que a gente tenha também, né, até o professor colocou ali como uma das questões, o que a gente precisa na RNDS, o que a gente precisa, talvez, como ministério, é ainda criar uma camada de governança desse modelo ainda mais robusto, né? Não só dos modelos de informação, né, dos dados, mas também das terminologias. Hoje a gente ainda sofre um pouco, né? Não é o Brasil, é o mundo, né? Não dá para dizer que isso daqui é uma questão do Brasil, né, quando a gente fala de governança de terminologias, porque são questões muito complexas, demandam um conhecimento técnico muito robusto, né? Por exemplo, haja visto que a gente tem agora ainda tentando implementar do LOINC, né, para resultados de exames laboratoriais. A pergunta é, que tipo de exames a gente está falando, né? São vários tipos que precisam ser estruturados, que tem uma linguagem ali padronizada, que tem modelos padronizados, mas que não é fácil, não é simples, é uma questão complexa. Então, a gente precisa também ter uma boa articulação entre as áreas de conhecimento para garantir que isso seja resolvido. E é isso. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado. A gente está aí 12h40, realmente foi muito boa a Masterclass. Já deixo aqui o convite para a nossa terceira, que vai ser em agosto. Então, realmente a gente está vendo que está dando frutos, né? Muitas pessoas se identificando, aí o Daniel Nascimento falando que está trabalhando na área. Eu acho que a proposta, né, está sendo realmente bem animadora, e muito obrigado, professor Dorico, pela condução, muito obrigado, Rodrigo, por aceitar nosso convite, e a gente encerra aqui a nossa Masterclass. Muito obrigada a todos. Tchau, um abraço, tchau. Obrigado, gente. Tchau, aqui, um abraço.